Salve rapaziada, boa noite a todos. Mais um vídeo do R-City no ar nessa sexta-feira. E o vídeo de hoje falando sobre Copa América. Daqui a pouquinho, 10 horas da noite, o Brasil enfrenta a seleção paraguaia. Partida que será realizada em Las Vegas, no Allegiant Stadium, lá em Las Vegas, né? Lugar ali de muita festa, muito cassino, mas hoje terá seleção brasileira na segunda rodada da Copa América, após uma primeira rodada decepcionante para a seleção comandada por Dorival Júnior. Antes de passarmos aí as informações preliminares da partida, pedir o seu like no vídeo, sua inscrição no canal, tá bom? Fortaleça o projeto e ajude no crescimento da R-City, tá bom? Muito obrigado. Depois do empate, né, a seleção brasileira que empatou contra a fraca e, como eu disse até no vídeo, né, do primeiro jogo da seleção, a seleção mais fraca do grupo eu considero a Costa Rica, e a seleção não conseguiu vencer. Preocupa, é um resultado preocupante, porém a seleção tem ainda mais duas partidas, hoje contra o Paraguai, para tentar reverter a situação. Lembrando que a seleção paraguaia, pelo menos no meu ponto de vista, é uma seleção mais qualificada do que a seleção costarriquenha. Então, o desafio é um pouquinho maior e a seleção precisa fazer uma boa partida para fazer os 3 pontos, porque se empatar novamente chega ameaçado na última rodada aí da fase de grupos, podendo ali perder a chance ali de nem se classificar para a fase mata-mata da Copa América. O Paraguai vem de derrota, o Paraguai perdeu para a Colômbia na estreia da competição e precisa vencer, né? Vencer ou vencer para se manter vivo ali, senão as chances ou vão se cessar, vão zerar as chances da seleção paraguaia ou serão chances muito remotas de classificação. A seleção brasileira precisa vencer também porque, além desse empate contra a Costa Rica, anteriormente tinha empatado contra a seleção dos Estados Unidos, uma seleção também que não é considerada das mais fortes do planeta e do futebol. E então são dois resultados decepcionantes. Então os atletas, né, da seleção, o Dorival Júnior, que está no início de trabalho, precisam vencer para reverter essa situação e mudar um pouco, pelo menos, a impressão da torcida brasileira. E novidade pelo lado da seleção paraguaia, né? O Bobadilla, que é volante do São Paulo, que não foi titular no primeiro jogo, pode ser titular na partida de hoje. A tendência é que Bobadilla inicie entre os 11 titulares da seleção paraguaia. Então, um jogador aí velho conhecido do futebol brasileiro pode enfrentar a seleção brasileira entre os titulares. O treinador da seleção paraguaia, ele até citou em algumas entrevistas que o jogo de hoje a seleção precisa ser mais agressiva, precisa ir mais para cima, precisa ir em busca do gol. Então vai ser um jogo bem aberto, até por conta da primeira partida que o Paraguai perdeu. É vencer ou vencer hoje. Então é um jogo ali que eu acho que lances de ataque pelos dois lados teremos, porque Brasil e Paraguai necessitam da vitória. Tanto que essa presença do Bobadilla, atleta do São Paulo, né, volante do São Paulo, é uma presença que mostra ali que ele quer o time mais para frente. O Bobadilla é um volante que tem mais chegada, tem como característica ser esse elemento surpresa, então já é uma mudança que a gente nota que o treinador paraguaio quer ali tentar surpreender a seleção brasileira. E o Brasil, tudo indica que vai entrar em campo com uma seleção que foi titular no primeiro jogo. O Dorival Júnior, ele considerou, apesar do empate, apesar do resultado negativo, né, que o empate contra a Costa Rica nunca é bom, mas o Dorival Júnior considerou essa partida um bom jogo da seleção brasileira, que a seleção conseguiu criar. Faltou esse pequenino detalhe, o gol, né? Só faltou o gol. Mas ele gostou do que viu e a tendência é que ele não mude nenhuma peça para o jogo de hoje. Vai dar sequência para os 11 titulares da estreia na última segunda-feira. O Brasil defende uma sequência de 9 jogos sem derrotas contra o Paraguai. São 4 vitórias e 5 empates. Tem muito empate nesse meio de caminho. Tem eliminação da seleção brasileira nos pênaltis contra o Paraguai em Copa América também. Mas faz tempo que o Brasil não perde
ali durante os 90 minutos. A última derrota foi em 2008, então já fazem 14 anos que a seleção, 16 anos, aliás, né, que a seleção brasileira não perde para a seleção paraguaia. A última derrota foi em 2008, lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, principal estádio lá do Paraguai. O Paraguai venceu por 2-0, gols de Roque Santa Cruz e Cabanhas, atacantes aí velhos conhecidos da seleção paraguaia e do futebol sul-americano. Provável Brasil para hoje é com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana. João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior completam aí o time titular da seleção. E o provável Paraguai é com Morinigo, Velasquez, Balbuena e Alderete. Vila Sante e Cubas. Sousa, Bobadilha e Enciso. Alex Arce é o centroavante da seleção paraguaia que completa aí o provável esquadrão aí paraguaio para o confronto de hoje. Balbuena, conhecido aqui no futebol brasileiro, ex-Corinthians, né? O Vila Sante, ex-Grêmio, né? Jogador do Grêmio. O Vila Sante é ex-jogador do Grêmio ou está no Grêmio? O Google vai me responder isso agora. Confesso que eu fiquei na dúvida. Vila Sante, jogador de futebol paraguaio. Está no Grêmio, exatamente. Então é jogador do Grêmio, não é ex-jogador do Grêmio. Então, e o Bobadilha, jogador do São Paulo, né? São os velhos conhecidos aí do futebol brasileiro. O Brasil é favorito e entra com uma responsabilidade muito grande para o jogo de hoje. Se tivesse vencido contra a Costa Rica, a pressão seria até menor por uma questão de vitória. Sempre é uma obrigação a seleção brasileira vencer, mas depois de um resultado negativo a pressão fica um pouco maior. Os jogadores obviamente sentem isso. É uma seleção que eu confesso que não confio e não acredito em personalidade, em nenhum jogador ali que chame a responsa, que jogue para si a responsa, como tivemos Romário, né, nos anos 90, o Ronaldo Fenômeno. Não temos mais jogadores desse tipo, tecnicamente falando e também de personalidade. Isso faz muita falta. Mas mesmo assim, eu ainda acho a seleção brasileira favorita. Tanto que muitos jogadores, até aqui no futebol brasileiro, são questionados. Casos do Balbuena, que foi muito mal no Corinthians na sua última passagem. O Vila Sante no Grêmio também não é um esplendor de jogador. O Bobadilha pelo São Paulo oscila muito entre titularidade e reserva. E são jogadores que estão prováveis como titulares. Então, são jogadores ali que, com todo respeito, não são exímios jogadores, não são tecnicamente muito diferentes aqui no futebol nacional e são titulares na seleção paraguaia. Seleção brasileira tem jogadores ali campeão da Champions, o Vini Júnior brigando por uma bola de ouro nessa temporada. Então, é uma seleção que tem talento. Vamos ver se ela vai ter personalidade, se ela se entrosou um pouco mais nesse período, nesses dias a mais de treinamento. A seleção tem tudo para vencer. Vamos ver se eles vão unir a técnica, a personalidade e não vão sentir a pressão da torcida no jogo de hoje. A minha seleção vence por 1-0 também, nada demais, tá? Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o trabalho do R-City, tá bom? Ótima sexta para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Tamo junto!